Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 29 de 2 Crônicas. Leremos também o capítulo 15 de Apocalipse, capítulo 11 de Zacarias e concluiremos a leitura no capítulo 14 do livro de João. Antes de darmos início, vamos a um momento de oração. Estamos bem pertinho do final da leitura deste ano do nosso Cristo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E isso, de fato, é uma alegria inestimável, porque nos deleitamos na palavra do Senhor, adquirimos, ainda que pouco devido à nossa capacidade, mas adquirimos conhecimento, e um conhecimento de fato valioso. Então, que a gente possa, no finalzinho desses últimos dias, se alegrar ainda mais e perseverar, né, nesse projeto de estarmos lendo a Sagrada Escritura ao longo do ano de 2025, se assim o Senhor nos permitir, para que venhamos ser pessoas melhores e glorificar o nome dele. Conhecer cada vez mais esse Deus tão grandioso, né? Então, que o Senhor nos dê graça para isso. E sem mais delongas, vamos ao nosso momento de oração. Fecha teus olhos. Deus maravilhoso, Pai soberano e fiel, agradecemos a Ti pela benesse de estarmos aqui mais uma vez para aprender de Ti sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua vontade para as nossas vidas, as instruções que somente o Senhor nos é capaz de dar. Nos dá a graça, Deus, de colocarmos em prática esses ensinamentos, de com sabedoria, ó Pai, fazermos boas escolhas de maneira que Te honre e agrade ao Senhor. Que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que nos cercam e que fazem parte do nosso ciclo social, do nosso trabalho, estudo, aonde quer que venhamos estar, que sejamos uma bênção para cada uma delas. Não porque somos pessoas boas, mas porque o Senhor tem se aperfeiçoado em nós e o Teu Santo Espírito tem nos dado a graça de frutificarmos para a Tua glória. Que em todo o tempo, ó Deus, Tu seja honrado e glorificado, tanto pelo que fazemos, nosso testemunho, como também, ó Deus, pela nossa busca em aprender mais do Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender o que iremos ler e ouvir. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aqui oramos. Amém e amém. Capítulo 29 do livro de 2 Crônicas diz: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, porque o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Dos filhos dos coatitas, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Dos filhos de Merari, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson. Sinri e Jeuel, dos filhos de Elisafã, Zacarias e Matanias, dos filhos de Asaf. Jeuel e Simei, dos filhos de Emã, Semaías e Uziel, dos filhos de Gedutum. Congregaram os seus irmãos
santificaram-se e vieram cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora do vale do Cédron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes das cidades e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, aos sacerdotes, que o oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: Agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração dispostos trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim, se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Capítulo 15 do livro de Apocalipse. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Capítulo 11 do livro de Zacarias. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leões, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor, meu Deus. Apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entreguei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados. A um chamei graça e a outro união. E apacentei as ovelhas. Em um mês destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse, não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia. E os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, senão, deixem por isso mesmo. Então, pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que me foi avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois, quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse, agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Capítulo 14 do livro de João. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhecem?
Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: Eu vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.